Olá pessoal, vamos agora fazer uma grande revisão da literatura brasileira, a começar pelos movimentos que compuseram o período colonial no Brasil, tá certo? Mas antes de falar sobre os movimentos literários no Brasil, é importante que a gente fale sobre aquele período do quinhentismo, aquele período em que não houve efetivamente a organização literária, um movimento estético, uma linha indicativa, né, de organização cultural, estética, no sentido de movimento literário, produção literária, artística. Não houve. No Brasil, não tivemos. A gente diz que esse período, chamado de quinhentismo, que é o começo, que é o início, que é por onde começa a escritura, né, de nossa literatura, onde começam a aparecer os primeiros textos dos nossos escritores, que na sua maioria eram escritores portugueses, que estavam aqui no Brasil, e que escreviam sobre a terra, faziam diário de navegação, diário de bordo, diário sobre as aventuras, sobre todo o trabalho deles no mar e em terra também. Isso era registrado e a gente tem isso como registro dos primeiros escritos no Brasil, tá certo? Mas antes de começar a falar sobre quinhentismo, sobre esse início, é bom lembrar que nós estamos fazendo agora com vocês uma primeira aula sobre a literatura brasileira do período colonial, tá certo? Vamos dividir o Brasil em duas etapas, uma fase nacional, né, que é essa fase que você já está mais acostumado com ela, do romantismo para cá, e aquela fase mais distante, que é a fase colonial, onde você percebe que existe muito mais conteúdo histórico nas obras, muito mais intenção de registrar os momentos, a situação que o Brasil estava vivendo no seu desenvolvimento enquanto colônia, não é? A gente sempre muito preso a Portugal, muito dependente de Portugal, e há uma dominação, não só econômica, política, como também uma dominação estética literária. Você vai ver que os escritores, mesmo brasileiros, vivendo no Brasil, né, muitos viviam em Portugal, mas mesmo os escritores brasileiros que viviam no Brasil, escreviam sob uma forte influência portuguesa. Escreviam como os escritores portugueses escreviam. Isso faz com que eles tenham alguns leitores aqui e também muitos leitores lá em Portugal, tá certo? Havia aí também um momento muito tenso, vamos usar o nome perseguição, né, de censura da igreja, e essa perseguição da igreja com relação a esses escritores, os artistas de um modo geral, isso de uma maneira assim, muito clara, determinou algumas características dessas obras, tá certo? A gente pode dizer então que esse período colonial foi marcado não somente pela pressão política de Portugal, como também pela pressão ideológica da igreja, né? Durante todo o período que a Inquisição teve essa dominação de censura, tá certo? Então, vamos ser mais objetivos. Nossa aula de hoje vai do período chamado de quinhentismo, do início do Brasil, do começo da descoberta do Brasil, 1500, até o arcadismo, tá certo? Esse período que nós vamos estudar agora corresponde ao período colonial, tá certo? A literatura colonial, portanto. Alguns autores até nem preferem dizer que a gente não teve uma literatura que fosse marcante, que fosse uma literatura que pudesse ser bem caracterizada como uma obra literária, e aí preferem que os movimentos literários dessa época, eles preferem associar às datas, por exemplo, como de 1500 a 1600 nós não tivemos grande produção literária, vamos chamar isso de quinhentismo. Durante o Barroco, logo 1600 até 1700, neste período, a gente já teve algumas obras literárias bem significantes, né? Bem marcantes. Tivemos o Gregório de Matos Guerra, tivemos o Padre Antônio Vieira, que é binacional, tanto pertence à literatura portuguesa como à literatura brasileira. O Padre Antônio Vieira escreveu muitos textos em prosa. Já o Gregório de Matos, poeta baiano, escreveu apenas em versos, né? Escreveu poesia.
Então, o barroco fica aí na mão da prosa de Vieira e da poesia de Gregório de Matos Guerra, tá certo? É muito pouca produção para se falar de um movimento literário, tá certo? Dadas as precariedades de produção de livro, da publicação, da divulgação desses trabalhos, tudo era muito precário na colônia nessa época, então, falar em organização literária nesse período, assim, é um pouco de exagero, mas vamos chamar de barroco. Houve barroco na música no Brasil, não é? O padre Ivan Maurício, nós tivemos o barroco nas artes plásticas, tivemos o Aleijadinho. Então vamos fazer o barroco também na literatura, representado pela poesia do padre, do Gregório de Matos e da prosa do padre Vieira, tá certo? E o arcadismo, de 700 até os 800, esse período neoclássico que a gente vai chamar de arcadismo ou de neoclassicismo, tá certo? Então, nós vamos começar agora falando sobre o nosso quinhentismo. Não se esqueçam de que nós estamos vendo agora a cronologia e também as características desses movimentos, tá certo? Eu começarei a comentar agora o quinhentismo e, pela sequência, a gente vai depois para o barroco e depois para o arcadismo. Essa é a sequência dos tempos, vamos dizer assim, né, da literatura brasileira, tá certo? De 1500 até 1800. É a chamada fase nacional, o período colonial brasileiro ou literatura colonial brasileira, tá certo? Vamos então para o quadro. Observem que cronologia e característica dos movimentos literários é o nome da nossa aula de hoje. Relembrando a você que crono significa tempo, né? Então, vamos estudar o tempo dentro dos nossos movimentos literários. É muito importante que você faça uma associação dos movimentos literários, quer dizer, desses movimentos estéticos com a época, com as datas. Porque aí você faz um paralelo entre a data, o surgimento do movimento e a situação histórica em que esses movimentos estavam envolvidos, tá certo? Então, o primeiro movimento, vamos dizer, o primeiro tempo da literatura brasileira sofreu uma forte influência do quinhentismo em Portugal, né? Em Portugal, 1527, a gente conta com o grande escritor Sá de Miranda. Este período ainda é Renascimento, esse período ainda é Renascimento, né? Você sabe que o Renascimento foi um dos períodos mais férteis da cultura ocidental, né? A gente registra aí nomes como Dante, Camões, Petrarca, Shakespeare, Cervantes, Ariosto, Miguel Ângelo, Da Vinci. Todo esse pessoal se alinha como as mais portentosas figuras da arte de todos os tempos, né? É o período marcado pela supervalorização do homem, pelo antropocentrismo, pelo hedonismo, em oposição justamente ao teocentrismo, o misticismo e o ascetismo medievais, né? O interesse pelo homem e pelo que ele pode realizar de alto, profundo e glorioso inspira o conceito de homem integral, senhor do mundo, não é? Sequioso para conhecê-lo totalmente. As características centrais do Renascimento são o equilíbrio e harmonia de forma e fundo, clareza, mentalidade aberta, intensidade vital, né? O ímpeto progressista, a euforia, a ânsia de glória e a perenidade, o apreço pelo humano. O universalismo também, o apego aos valores transcendentais, o belo, o bem, a verdade, a perfeição e aos sistemas racionais. Simplificação por lucidez técnica, busca da simetria. O culto da antiguidade greco-latina, deuses pagãos usados como figuras literárias e claras alegorias, né? E aqui, como eu estou fazendo para você essa referência do quinhentismo português, eu posso lembrar a você que o Renascimento português, em Portugal, o Renascimento corresponde ao período do apogeu da nação, né? Cujo império, a semelhança do Império Inglês do século XIX, abrangia do Oriente, China, Índia, ao Ocidente, que era o Brasil. E marca com Camões a plena maturação da língua portuguesa.
É nesse período que a língua portuguesa tem seu grande desenvolvimento. Logo a seguir, nós vamos ter aí o registro escrito, né? Vamos produzir nossa primeira gramática da língua portuguesa, né? Eles viveram nesse período aí sobre o reinado de Dom Manuel o Venturoso. Nesse momento, Portugal goza de uma momentânea, mas uma intensa euforia, graças a grandes cometimentos, como a descoberta do caminho marítimo para as Índias, empreendida por Vasco da Gama, mais ou menos em 1498, né? Logo depois vem o descobrimento do Brasil, 1500, depois a conquista de Goa e de regiões da África entre 1507 e 1513, as viagens de circunnavegação realizadas por Fernão de Magalhães, né? Lembra dessa questão histórica, né? Que foi entre 1519 e 1520, de modo que a gente vai falar para você agora de um momento grandioso na literatura de Portugal. Mas no Brasil, o Brasil nesse momento vivia uma época, né, você está vendo aí 1500, o Brasil estava sendo descoberto ainda, passou ainda, mesmo depois de 1500, passou um grande período, vamos dizer, abandonado, quer dizer, voltou ao que era antes, com os seus verdadeiros donos, legítimos donos, os índios, etc. Mas é bom lembrar você, nesse momento, que o primeiro documento escrito em terras brasileiras, o primeiro texto escrito, o primeiro documento que nós temos escrito em língua portuguesa no Brasil foi a carta que o Pero Vaz de Caminha enviou a Dom Manuel, né? Então, a partir daí, muitos outros navegantes, muitos outros visitantes, vamos chamar assim, aqui no Brasil também, adquiriram esse hábito de registrar suas viagens através de cartas que algumas se tornaram oficiais, porque eram para o rei ou para alguma autoridade da corte portuguesa, não é? Ou então cartas para familiares mesmo, mas todas elas tinham esse espírito, não é? De registrar a aventura, porque viajar pelo Oceano Atlântico naquela época era uma grande aventura, e também para fazer registro da terra, aquilo que eles percebiam, que eles notavam, que eles descobriam, né? Com a passagem com a passagem de um continente para o outro, as aventuras eram muito grandes, né? Bom, nesse período no Brasil, nós tivemos os jesuítas escrevendo também, então nós tivemos aí registro de poesia lírica, né? Muito pouco de poesia épica, mas muito mais de poesia lírica, religiosa, né? E o teatro também, aí o teatro educativo, o teatro educativo do Padre Anchieta, e algumas crônicas, essas crônicas de viagem, as crônicas são textos que nasciam das observações pessoais que esses escritores faziam, que esses documentaristas faziam a partir das viagens que realizavam, ok? Então, dois nomes que destacam nesse período do quentismo brasileiro, Pero Vaz de Caminha e José de Anchieta. O Pero Vaz de Caminha, o escrivão-mor, era um cartório, né? Ele era o cartório do rei, então a palavra oficial, que Pero Vaz de Caminha escreveu na carta para nós ainda hoje vale como documento oficial, mas não produziu obra literária, não tem textos literários registrados por Pero Vaz de Caminha. No sentido estético, no sentido artístico da palavra, não temos. Agora, de Anchieta, sim. Anchieta nós temos muitas poesias feitas para a Virgem Maria, alguns poemas que ele fez voltados ao seu interior, né, mais voltados para a sua situação sentimental da época, vivendo aqui com os índios, vivendo aqui na sua vida religiosa e de fazer com que esses índios aceitassem a religião católica, tá certo? Então, a gente tem aí uma preocupação pouco literária, pouco artística. Nota-se que a intenção mesmo maior era de registrar, de documentar o período que estava se vivendo. Portanto, o quentismo tem esse nome por se passar em 1500, tá certo? E se resume a todos os acontecimentos históricos vividos no descobrimento do Brasil e a religião que a igreja queria passar para os índios, em forma de sermões.
Inclusive, o que marca no quinhentismo é a carta que Pero Vaz Caminha escreveu ao rei de Portugal, relatando tudo que se passava no Brasil e as riquezas, etc. É por isso que o quinhentismo também é chamado de literatura informativa. Porém, o quinhentismo se destaca na literatura jesuíta através dos sermões, com a intenção de catequizar os habitantes da terra na época, que eram os índios, tá certo? Um dos principais autores dessa época, a gente pode registrar o Frei Vicente Salvador, o Padre Anchieta, o Pero Vaz Caminha, como sendo os mais importantes, os que chamaram mais atenção pelo que escreveram, pelo que produziram, tá certo? Bom, vamos agora então a suas características, a valorização do homem, e aí você vê que a gente está vivendo um momento na poesia portuguesa que a gente pode dizer que é uma tendência apolínea, né? A literatura aí, ela passa a ser mais centrada na razão, a valorização do concreto, do material, portanto, valorização do homem, do antropocentrismo, do paganismo. O maravilhoso deixa de ser o cristão em reação ao momento medieval, ao momento anterior da Idade Média, e passa a ser agora o maravilhoso pagão. Superioridade do homem sobre a natureza, a objetividade, racionalismo, universalidade. Observe que tudo aí é voltado para a observação, para a razão, para o concreto, né? Uma espécie de realismo, vamos dizer assim, a observação realista da realidade. Então há um predomínio do saber concreto em detrimento do saber abstrato, tá certo? Agora era a comprovação do conhecimento, e não mais o conhecimento a partir do meu sentimento, da minha fé, daquilo que eu sentia, daquilo que eu podia ter como fé dentro de mim. Mas agora não. O saber é concreto, ele tem que ser testado, tem que ser comprovado, tem que ser raciocinado, tá certo? Há uma retomada dos valores greco-romanos, isso, o paganismo. Você vê lá em cima o maravilhoso pagão em detrimento do maravilhoso cristão, tá certo? Rigor métrico, agora é a técnica com mais rigor. Note que agora é a razão que predomina, é a técnica que predomina. Não é mais o sentimento, não é mais aquela liberdade de expressão. Agora é o rigor métrico, rímico e estrófico. O equilíbrio, a busca do equilíbrio e da harmonia. Se você notar bem, você vai perceber que aí tem características típicas da literatura renascentista, tá certo? Por isso que você vai observar quem escreveu nessa época, principalmente em Portugal, durante o período chamado de quinhentismo. Portugal foi o nosso maior produtor de obras, né? E os que aqui escreveram absorveram essas características, tinham essa visão de mundo, tinham essa percepção de arte, tá certo? Então, por essa razão, a gente pode dizer que estas características predominaram na literatura europeia, no nosso caso aqui bem particular pela intimidade, pela proximidade nossa com Portugal. Então, a literatura portuguesa desse período dos 500 traz consigo estas características, né? Tá certo? Vamos então agora para o próximo movimento literário, que é o Barroco.